Bem-vindo e bem-vindas a este primeiro episódio do Pode Tudo Manaus 2024. Hoje nós estamos muito felizes porque estamos recebendo uma das maiores especialistas da nossa cidade em direito fundiário e mercado de carbono. Ela foi recentemente homenageada em Paris, foi destacada pela Forbes e laureada com o Prêmio de Sustentabilidade em Manaus. Ela é uma voz poderosa na luta ambiental. E o mais importante, o mais significativo, a meu ver, é que ela é uma moça, ela é uma jovem e que já está iniciando uma promissora carreira. O nome dela é Thaís Cohen Chalup. Gente, apesar de muito jovem, né, de ser jovem, ela já tem aqui uma biografia, ela já é uma mulher inspiradora e tem aqui um currículo muito interessante, né? Eu vou ler para vocês. A Thaís, ela é advogada e parecerista, ela é mestre pela Universidade da Califórnia, Berkeley, presidente da Comissão de Créditos de Carbono da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, head da empresa Future Carbon Group Amazonas, sócia no escritório jurídico Cohen Chalup Associados e membro executiva da Berkeley Global Society. Possui título de especialista em Business in Law pela Universidade da Califórnia, Berkeley. Ela é bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, apesar de ser jovem, ela já é uma mulher inspiradora, né, Thaís? Gente, primeiramente, muito obrigada por me trazer aqui hoje. E eu queria dizer que vocês também me inspiram. E eu sempre falo que eu tenho muito receio de falar em público, de iniciar projetos que tenha que me pôr em frente da câmera. Então, quero muito parabenizar a doutora Nazaré por ter começado esse projeto incrível de trazer educação de uma forma fácil para os lares. Porque o que ela me disse hoje, Guilherme, é que eu tenho que tentar trazer isso de forma fácil. E é o que falta na nossa sociedade, o técnico se unir ao público. Especial uma temática dessa que é complexa. Exatamente. É um tema complexo. E o que chamou muito a nossa atenção, minha e da professora Nazaré, é o fato de que ela mora aqui em Manaus, né? Mora aqui na Amazônia, e é uma pessoa que já recebeu uma série de homenagens, né, Thaís? Explica melhor pra gente essa homenagem que você recebeu como mulher inspiradora, e inclusive apareceu na Forbes. Na verdade, foi uma surpresa para mim o que acontece. Eu já trabalho nesse mercado de carbono e esse boom surgiu em um dia em que a cidade estava coberta por fumaças. E à noite, eu tenho um filho de 2 anos, meu filho não conseguia dormir, tossindo pela fumaça. E já fazia dias que a cidade amanhecia sob fumaças. E eu acordei de manhã, abri a mídia e não tinha ninguém falando sobre isso. E eu, por estar envolvida no mercado de carbono, vou em muitas discussões globais, a nível nacional. E é uma crítica muito grande que eu faço porque eu não vejo pessoas da Amazônia lá. Então, os nossos interesses não estão representados nesses locais. Então, nesse dia, eu estava muito revoltada e eu fiz um texto que viralizou. E nesse texto, basicamente, falava onde estamos nós, onde estão as nossas vozes, nós que estamos inalando essa fumaça. E uma coisa que eu falei no texto é que, assim, eu falo de um lugar de muito privilégio, porque eu inalo essa fumaça de dentro do meu ar-condicionado. Mas na floresta, na Amazônia profunda, há pessoas que estão queimando com essa fumaça. Então, esse texto viralizou. De início viralizou aqui por Manaus, começou a viralizar na rede social, e por eu fazer parte desse grupo, que chama Berkeley Global Society, alguns membros da Berkeley Global, que é essa associação internacional de advogados que fizeram mestrado em Berkeley, começaram a divulgar, até que o Instituto do Clima de Paris, junto com a Berkeley Global Society, e uma associação que chama France Americas, me convidaram para palestrar. Thaís, venha contar a sua história, o que você está fazendo aí. E naquele momento eu apresentei um caso prático. E o que eu falei para eles, hoje eu não vou mostrar para vocês nenhuma foto da internet, vocês estão cansados de ver o chão verde. O que eu vou mostrar para vocês são fotos tiradas no meu celular e vídeos feitos no meu celular. E por questões de segurança eu não pude falar qual foi a ocasião, mas mostrei um caso em que havia um projeto de carbono. Esse projeto foi invadido 4 vezes por madeireiros legais, com maquinário pesado, em uma situação que envolvia uma série de atores, até
pessoas grandes economicamente, até politicamente. E, basicamente, eu terminei falando, se não houvesse o projeto de carbono aqui, essa área seria desmatada, como muitas outras, e não seria enxergada. Então, por que vocês não chamaram alguém do Amazonas toda vez que a gente fala de mercado de carbono? E aí, por coincidência, 2 dias antes tinha tido o Fórum Mundial de Mulheres em Paris. E foi uma moça falar da Amazônia, que era de São Paulo e morava em São Paulo. Eu não tenho nada contra. Eu acho que o debate precisa ser plural. Mas nós precisamos de estar nesse debate. E aí, a partir disso, eles me deram esse prêmio de Mulher Inspiradora do Ano. Foi destaque na Forbes e por aí algumas outras pessoas têm me chamado para conversar e tem crescido. Sim, mas você ganhou outro prêmio também. Aqui do Isso, nosso é local. estado. Foi um prêmio do Portal Manauara, um portal local que teve uma votação popular sobre profissionais da sustentabilidade e eu recebi o prêmio anteontem. Olha que bom. Poxa, pena que eu não sabia, senão eu teria ido para lhe prestigiar. Obrigada. Tá bom? Obrigado, Thaís. Quem é de Manaus sabe muito bem que essa história da fumaça aqui na Amazônia, ela é antiga. Mas no ano passado houve uma grande ampliação, uma extensão disso, Sim, não é? A ponto de se tornar uma coisa meio insalubre até. Não é? E aí chama atenção, e eu acho que foi isso que chamou muita atenção da Thaís, o fato de que a gente está aqui em Manaus, mas parece que as pessoas que moram aqui ficam silentes. Só assim, não querendo sair do tema, mas apenas para fazer uma observação. Muito pertinente quando você falou. Havia uma pessoa de São Paulo para falar sobre o nosso estado. Assim como na criminologia, que nós estudamos a criminologia, quem está hoje falando sobre a criminologia na Amazônia são paulistas também. E isso não que eles não possam falar, mas por que nós não estamos inseridos, se nós é que estamos vivendo essa realidade? Eu acho que é um questionamento que ele requer reflexão, porque alguma coisa está acontecendo de errado, né? Ou as pessoas... É claro que, como a gente está mencionando aqui, é importante a diversidade, todos os atores falarem, mas por que está esse silêncio aqui? Não é? Então, será que é uma falta de atuação do próprio amazonense, é uma falta de oportunidade, né, de janela para falar sobre isso? Mas a Thaís é um tipo de pessoa, né, que ela falou. E ela é corajosa, né? Porque tem que ter coragem, às vezes, para falar, né? Para dizer o que pensa, como você falou, não é? É ruim, meu filho está tossindo. É como se você pudesse estar incomodando alguém. Mas a pessoa corajosa, ela vai lá e fala. O que me chamou muito a atenção foi o silêncio. A gente sabe que teve muita queimada ano passado, o céu ficou cinza. E eu acho assim, muito interessante, porque essa questão ela é muito mais ampla do que parece. Porque como é que a gente atende à Constituição da República, em que todos nós temos o direito de ter uma vida digna, ter um bem-estar e vivermos no meio do... E o direito ao meio ambiente... Direito ao meio ambiente sustentável, que inclusive ele tem que ser preservado para as futuras gerações, né? E isso não acontece no local onde existe a maior floresta, basicamente, do planeta, né? Então... Bem, como eu queria te perguntar também, Thaís, assim, como mulher inspiradora, antes mesmo de falar sobre a tua atuação como profissional, advogada no mercado de carbono, queria te perguntar também, e aí vou te dar a oportunidade, né, de explicar um pouco sobre o mercado de carbono para as pessoas que ainda são leigas no assunto, não é? Mas antes mesmo disso, queria falar um pouco da tua trajetória acadêmica, não é? Você tem importantes formações aqui, até numa universidade que é uma das maiores do mundo, né? Que é a Berkeley, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre esse desafio, não é? Para que pessoas jovens como você, mulheres, homens, não é? Que estão se formando agora, terem meio que uma inspiração, um caminho, um trajeto, né? É importante isso, porque eu acho que nós não somos educados, né? Como se você quiser uma universidade na Itália, nos Estados Unidos, e eu sempre tive um coraçãozinho em Berkeley pela corrente doutrinária deles, eu sempre fui um pouco apaixonada. Meu autor favorito é o reitor de Berkeley, Aaron Chemerinsky, adoro ele.
E quando eu estava ainda no último ano da faculdade, eu cheguei naquele momento, e agora, o que eu faço? Eu quero fazer um mestrado. E eu tinha muitos atributos que seriam bem reconhecidos para uma universidade norte-americana, porque eu era atleta, participava era presidente da comissão de formatura, do clube de futsal, praticava atletismo, era muito ativa. Só que eu pensei, eu falei, isso não é o suficiente. O que vai me diferenciar dos outros candidatos brasileiros que estão aplicando? Foi aí que eu iniciei, nada a ver com o que eu faço hoje, eu iniciei um trabalho dentro do Presídio de Segurança Máxima de São Paulo, sobre poesia, em educá-los no método Paulo Freire. Então, assim, para não me alongar nesse assunto, basicamente, o que eu fiz? O que eu posso fazer para me diferenciar? O que um julgador, e nessa eu li muitos livros de essays, de redações aprovadas, o que eu posso fazer que os outros candidatos brasileiros não vão ter? Aí um ponto, uma vantagem que nós temos, nós somos da Amazônia. A gente tem que entender, e até também a gente volta ao assunto do mercado de carbono, o nosso poder hoje em ser da Amazônia. Vamos para pensar basicamente. A Amazônia é responsável pelo equilíbrio global do mundo, climático global. O mundo está dependendo da Amazônia. 60% da Amazônia está no Brasil e a maior parte no estado do Amazonas. Então, nós temos que entender o privilégio que é hoje ser o Amazonas, e eu uso muito isso. Quando perguntam por que eu tenho que aceitar você aqui, por que você acha que você tem que ter espaço para falar, eu falo, porque o mundo está debatendo a Amazônia e vocês não têm ninguém da Amazônia no grupo. Eu tenho legitimidade para falar. É o nosso momento de usar isso ao nosso favor, de ter o protagonismo global nesse assunto. Claro, inclusive, é algo que também me faz recordar da minha trajetória acadêmica, porque eu lembro muito de os orientadores estarem falando isso para mim. Que, olha, você tem que falar da sua realidade. Você não pode vir aqui para São Paulo, como eu fui lá para a PUC de São Paulo, e falar aqui sobre São Paulo. Você veio do Amazonas, então você tem que trazer um pouco da sua realidade, porque você é o sujeito observador, não é, da pesquisa. Então, eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando, né? Isso aí eu acho que é importantíssimo. Agora ela precisa falar para nós um pouco sobre a atuação profissional. Sobre o que é o mercado de carbono. Porque para mim, embora eu já tenha lido, conversado com ela, é algo complexo, mas que ela vai explicar de uma maneira fácil. Vou tentar. Claro, né? Já pensou? Pessoas entenderem, porque ela conhece isso, isso é muito importante. Ela sabe do que ela está falando, porque ela já dominou e já estudou isso. Para muitos, quando perguntam assim, você é o quê? Você é um advogado de mercado de carbono. A pessoa, o quê? Né? Não explicou então, nada. A palavra é sua agora. Primeiramente, para nós entendermos o que é o mercado de carbono, em linhas gerais, eu vou tentar ser didática, talvez eu fale, pareça que não está tão certo, eu vou tentar ser didática. É basicamente o mercado de carbono. E eu acho que para a gente entender o que é o mercado de carbono é importante entender o histórico, como ele começou. O mercado de carbono começou a ser abordado no quadro da Convenção do Clima, que foi em 1992. E o que aconteceu? Naquele momento, estudiosos tinham percebido que, por conta da emissão de gases do efeito estufa, o planeta estava em perigo. Basicamente era isso. E reuniu todos os países e falou, gente, temos que fazer alguma coisa em relação a isso, senão a humanidade não vai sobreviver nos próximos anos. A partir disso, surgiu o que a gente chama de o famoso Protocolo de Kyoto. O que foi o Protocolo de Kyoto? As nações se reuniram para fazer esse acordo de redução de emissões, que foi feito na época, primeiramente, em 5%, que era só para países desenvolvidos, e logo depois, com a emenda de Doha, chegou a 18%. Muitos não cumpriram, não teve muita efetividade, mas naquele momento, os países subdesenvolvidos começaram a participar de uma espécie de mecanismo de troca, que como funcionava? Os países que tinham o dever de reduzir as emissões, eles poderiam comprar créditos de projetos em países em desenvolvimento sustentáveis, que poderiam ser projetos de floresta, de energia ou de transporte. Depois disso, a partir do Protocolo de Kyoto, os países, essa venda, essa troca de créditos de carbono era feita entre países.
e no que a gente chama de uma espécie de mercado regulado entre os países. Em 2015, nós tivemos o Acordo de Paris, o famoso Acordo de Paris. O que aconteceu de diferente no Acordo de Paris que trouxe essa agenda de forma muito mais efetiva? Os países falaram, olha, é o seguinte, eu não quero ter uma meta para reduzir que você me apresentou. Eu sei o que eu posso fazer. Eu sei qual pode ser a minha ambição climática de acordo com a minha realidade. Então, que a gente chama de NDCs, né, as contribuições nacionalmente determinadas. A minha meta é essa, e a partir do Acordo de Paris, começou uma conversa que que evoluiu, que a gente chama de mercado voluntário. E aí, o mercado voluntário é muito do que a gente chama de a lógica do mercado, né? Eu tenho muito um discurso que eu acho que não dá para a gente esperar que as coisas aconteçam só via de lei, via pública. O Estado já falhou. É hora do privado entrar nessa agenda, porque a gente não tem tempo. Um dos maiores estudiosos do clima do Brasil, o professor Carlos Nobre, ele fala que nós estamos muito perto do ponto de não reversão. Então, o mercado voluntário, que é esse boom que nós estamos vendo hoje, é justamente uma agenda que era completamente desconexa, que era o mercado financeiro e o meio ambiente se unindo em prol da humanidade, pela própria lógica econômica. Porque se nós não tivermos chuva no sul do país, nós não temos energia, não tem como o agro se desenvolver, então é uma cascata. A própria economia está ameaçada, não só a espécie humana, como a própria economia. Por causa da escassez dos recursos, né? Isso. Então, basicamente, o mercado regulado é quando alguma legislação fala o seguinte: eu sou a Thaís, sou uma empresa, o Guilherme é outra empresa. Nós dois cada um pode emitir 10 toneladas de carbono. Mas eu emito 12 e você emite 8. E eu vou lá e vendo esses dois para você, no mercado regulado. Tá aí o mercado, entendi. E agora, o que seria o mercado voluntário? O mercado voluntário, basicamente... Não, então rapidinho, desculpa te interromper. Não, vamos. Deixa eu ver se eu entendi. Então, é como se fosse assim, Thaís, tem uma nova política internacional que a orientação agora é assim, preservar o planeta Terra. E aí, tá nesse esquema as indústrias e as empresas, porque elas poluem, né, com suas atividades. Então, a ideia começou como um dever dos estados de reduzir essa poluição, e aí pegou no ente privado. E agora são as empresas que, com esse dever que elas têm de diminuir as emissões, isso permitiu a criação de um mercado, onde uma empresa pode favorecer a outra, cedendo créditos para carbono, quando ela conseguiu já diminuir as emissões dela e cumprir o dever. Mas o mercado regulado ele depende da legislação interna de cada país. Por exemplo, no Brasil, nós temos um projeto de lei que está pendente de aprovação no Senado, que vai regular o mercado de carbono no Brasil. Hoje nós não temos. Então, o que funciona hoje no Brasil? Hoje nós temos o mercado voluntário. Aí você me pergunta, Thaís, por que uma empresa vai entrar no mercado voluntário? Vai se propor a gastar dinheiro comprando crédito e diminuir as emissões? Porque, assim, visa lucro, empresa visa lucro. E eu digo, aí que é o mercado entrando na agenda econômica. Porque é uma pressão de marketing, é uma pressão, às vezes, de investidores. Às vezes são empresas que publicamente assumiram um compromisso de redução de emissões ou de chegar ao net zero. Então, ou são empresas que estão se preparando porque o mercado regulado já vai vir, eles já querem estar prontos, como no caso do Brasil. Então, qual que é a lógica do mercado voluntário? E aqui no Amazonas, o que é interessante? Aqui no Amazonas, o que nós temos que entender são os projetos de carbono de floresta. E a lógica é o seguinte, eu tenho um projeto, eu falo, eu não vou desmatar. Se eu não tivesse aqui, essa área provavelmente seria desmatada, certo? Então, eu vou pegar essa área, vou ter presença nela, vou desenvolver o socioambiental da região e não vou desmatar. Eu certifico isso em uma certificadora internacional, que tem que ser aprovada pelo mercado, que tem que ter uma confiança do mercado.
ela audita e aí fala, beleza, você preservou, você cumpriu com tudo que você falou que ia cumprir, você gerou um crédito de carbono. E aí eu posso vender para aquela empresa que o que ela não conseguiu reduzir de emissões, ela compensar com o crédito que eu dei para ela, basicamente. Essa questão que ela falou de que por que uma empresa vai voluntariamente diminuir lucros para fazer ter esse objetivo digamos assim, de atingir uma meta, né, de emissão zero. Por que isso? Me lembrou muito, professora Nazaré, a questão do não embaraço, do poder do não embaraço. Você lembra disso que a gente já comentou muito? Que na ONU, né, os organismos internacionais, as agências, elas tomam decisões sancionando os países, mas que aquilo não é vinculante. Aquilo não vai trazer uma responsabilidade, mas o país acaba se adaptando com uma questão de, digamos assim, de accountability, né, no caso seguinte, né, accountability, que é basicamente uma resposta, né, digamos assim, moral para o público. Sim, porque senão ele fica fora, né? Ele passa a ser visto como aquele Estado que não colabora para aquela recomendação, para aquela ideia, que, em geral, ela está relacionada ou com direitos humanos, né? Ou com outro tipo, né, de responsabilidade. De responsabilidade. É isso mesmo, eu acho muito interessante. Mas o que eu queria saber da Thaís é o seguinte, nós estamos avançando, como que você está vendo isso? Eu gosto muito de falar, doutora, que quando a gente fala de mercado de carbono, tudo que você estudar, ler sobre, você vai sair com mais perguntas do que respostas. E a nível local, já trazendo para a cidade, eu tenho muitas críticas. Eu acho que estamos avançando sim, mas nós temos uma complexidade fundiária super problemática que não adianta pensar que vai ter uma solução simples para um problema complexo, tem que ser uma solução multidimensional. Tem que chamar todos os atores, tem que ter Tribunal de Justiça, tem que ter a Secretaria de Estados e Territórios, tem que estar a ANOREG, tem que estar o Ministério Público, tem que estar a PGE, porque hoje nós vivemos um cenário de insegurança jurídica, de problemas de títulos, e o mercado está avançando, mas hoje em passos curtos, ao meu ver. Sim, então a luta continua, não é? É hora, na realidade, seria a hora de agir. Seria a hora, porque já que essas instituições são grandes, né? Ministério Público, Procuradoria do Estatais, Estado, né? A próprio Executivo, até o Legislativo deveriam estar se preocupando com isso, até porque nós somos aqueles que vamos precisar mais e que teremos mais possibilidades de trabalhar com os créditos de carbono, dentro da minha visão, que não é de uma especialista, mas que, na realidade, está calado, não está se movimentando, não é? E, de repente, pode acontecer, como já aconteceu, de que isso seja resolvido por organismos fora da nossa realidade, não é? Então... O que eu achei interessante também é que ela estava, pela tua explicação, agora eu vi a total compatibilidade da tua formação com o texto que você escreveu lá atrás. Porque o significado de mercado de carbono, ele inicia de um jeito, mas para a nossa região, ele tem a ver com desmatamento, não é isso? Sim. E a gente sabe que a Thaís, ela trabalha, né, profissionalmente, advoga, né, com essa área de mercado de carbono, e no caso, então, da nossa região aqui, seria a questão da floresta amazônica em pé, não é? Queria te perguntar, a gente já sabe, né, a gente já ouve falar que a floresta amazônica ela é muito importante para a questão da preservação do planeta Terra. Mas gostaria de ouvir de você. Afinal, isso aqui é muito importante mesmo, porque quem é da região muitas vezes não valoriza, né? Acha que é só uma banda de planta, mas isso é muito mais complexo que isso, né? Queria que tu falasse sobre isso, sobre a importância desses ecossistemas, né, que nós temos aqui. Basicamente, hoje, como eu já falei, nós estamos perto de um ponto de não reversão. Isso influencia em tudo. Por exemplo, nós tivemos agora a maior seca da história.
Então, essas pessoas que estão desmatando, que estão tirando madeiras, essa economia, ela está saindo. Mas nós estamos respirando o passivo. São as populações do interior que não recebem alimentos por conta da seca. São os nossos filhos que vão ter doenças respiratórias por conta da fumaça. Esse ponto de reversão, ele afeta direto o sistema de chuvas, que pode influenciar até a nossa segurança energética, porque a maior fonte de energia do Brasil é feita de hidrelétricas. Então, vai influenciar em tudo, é a nossa vida, é a nossa alimentação, são alimentos que, por conta da variação climática, não vão poder ser produzidos. São animais que vão morrer, que poderiam estar nos alimentando. É a nossa vida, é só o de mais importante que a gente tem. Eu lembro de você ter comentado que 1 hectare da Amazônia, como é que você falou? Você falou que um pedacinho da floresta amazônica, ele tem um valor que enorme. 1 hectare da Amazônia tem mais espécies de árvores do que na América do Norte. Olha, que coisa significativa, né? Agora, assim, me traz uma curiosidade de que como é advogar nesta área. Como é essa atividade do advogado? Porque como se trata de algo novo, né? Que está bem relacionado com a área ambiental, né? Eu fico imaginando o que a Thaís faz realmente. Na prática, né? Na prática. É interessante, eu vou até fazer um link, vou enrolar para falar porque eu vou fazer um link. Quando me falaram, direito digital, direito da internet, e aí eu fui para Berkeley, eu tive uma matéria sobre isso. Cara, basicamente, contratual, privacidade, nada novo. Só que na internet, da mesma forma o mercado de carbono, o que basicamente eu falo? Quando você fala de mercado de carbono, qual que é a briga de quem é dono do crédito? Basicamente, além de uma questão contratual, é uma briga de quem é dono da terra. Então, no mercado de carbono, o que eu menos faço é ambiental, porque tem muito de auditoria fundiária, porque, por exemplo, quando o meu cliente vai comprar uma área para fazer crédito de carbono, ou quando a empresa que é meu cliente quer contratar com o cliente, por uma questão reputacional, o que eu vou ter que fazer? Vou fazer essa famosa due diligence, que é uma auditoria sobre a vida da pessoa que está comprando, uma auditoria sobre a área, se está cumprindo todos os compromissos ambientais, se tem título definitivo, cadeia dominial. E aqui nós temos um problema fundiário seríssimo, que é por isso que o mercado de carbono no Amazonas está em passos curtos por conta da questão fundiária. Então, tem um pouco de regulatório, tem um pouco de o que os advogados podem fazer de representação, de contratual. Querendo ou não, a matéria é nova, mas é muito do mesmo, muito do que a gente já sabe. Auditoria, direito fundiário, conflitos de terra. Domínio dessas orientações internacionais, dessas certificações, né? Domínio disso também, né? Basicamente. E um grande conhecimento fundiário também, tem que ter. Fundiário, porque assim, querendo ou não, eu não preciso entender de direito internacional para trabalhar com mercado de carbono. Porque a pessoa que vai fazer auditoria internacional, ele já vai ter o escritório dele. O que a pessoa de fora vai querer do advogado daqui? Conhecimento. Então, eu preciso saber que, por exemplo, se o meu cliente tem uma matrícula em Figueiredo, que eu não estou achando a origem dela, que eu posso procurar no cartório de Taquatiara, porque antes era um só e depois foi para lá. Que eu posso achar a origem lá. Que um título de origem, eu posso fazer um estudo na Secretaria de Estados e Territórios, que eu posso fazer um estudo para descobrir se está numa área indígena, terra da União, no INCRA. Então, parece complexo, parece, ela entende muito de direito internacional. É muito do direito local. Ninguém internacionalmente vai querer contratar um escritório daqui para falar de legislação internacional. Entendi. Eles vão querer contratar para falar de legislação. Sim, agora, quando você dá uma assessoria, né? Porque você não é só aquela advogada que vai fazer petições, não é? E descobrir a situação, né, de registro de imóveis, etc. Mas quando você dá uma assessoria, como é que é essa assessoria? Depende para quem. Por exemplo, se for um comprador de áreas, é um tipo de assessoria. Olha,
você já tem as áreas, me apresenta, nós vamos fazer um estudo, vamos fazer um estudo técnico. Se for uma pessoa que já tem área, mas a área dele tem um litígio, então, assim, é tudo muito amplo, muito complexo. Ou se é uma pessoa que precisa de uma representação, ou uma empresa que precisa fazer um contrato com a pessoa local e eu vou representar o dono da área, é muito amplo. Mas você, nesse aconselhamento, você trabalha com impacto ambiental. Ou não? Não, sim, nós fazemos orientações, porque hoje o mercado de carbono, ele está com uma régua muito alta. Então, basicamente, se você não preservar de fato, se você de fato não desenvolver o socioambiental da região, se você não chegar para aquela comunidade ribeirinha que vive na área e fala, cara, o que você precisa? Você precisa de um hospital, você precisa de escola, eu posso te contratar para você proteger minha área. Se você não fizer isso de fato, o mercado vai te engolir, porque a régua está muito alta. E nós temos uma questão reputacional muito séria. Porque a empresa que compra um crédito de carbono é porque ela quer estar reputacionalmente limpa. Então, ela vai fazer de tudo para, se tiver uma agulha errada no seu processo, ela vai comprar. Eu entendi super bem essa questão de que existe um mercado compulsório e um voluntário. Mas, assim, eu ainda ficou no ar um pouco minha dúvida de qual a diferença entre eles e se o compulsório ele vai se tornar, digamos assim, ele vai pegar aqui no Brasil também, digamos, né? Se ele vai chegar e tudo vai se tornar obrigatório. Posso comprar e vender dessa forma, isso é regular. Então, Thaís, não tem no Brasil ainda não uma legislação sobre isso? Ainda não. Aprovada não, né? Aprovada não, mas há uma discussão muito forte, porque o Brasil, para ficar competitivo internacionalmente, há uma pressão internacional para que o Brasil também regule o seu mercado, e esse projeto já está em aprovação no Senado. Eu acredito que até o meio do ano nós tenhamos essa legislação. Você acha que é uma demora natural isso? Ou tem a ver com o fator de que é um tema novo? Ou você acha que foi uma inércia do poder público? Eu acho que no governo passado isso não era uma prioridade. E para esse governo eu acho que nós tivemos discussões que atropelaram esse projeto de lei. O governo brasileiro tinha uma pressa de apresentar isso para a COP, não conseguiu, mas eu acredito que ano que vem, até o meio do ano, nós devemos já estar com o mercado aprovado. Eu acabei te interrompendo, e tu ia falar agora do voluntário, né? O voluntário, então, é quando o país não tem uma legislação aprovada, que é o caso do Brasil. Não, ou se tem uma legislação aprovada, mas as empresas escolhem participar do mercado voluntário. Isso é uma coisa que é importante. Há muitos mercados regulados que aceitam créditos do mercado voluntário. Por exemplo, imagina que eu tenho uma área, um crédito de carbono de uma área de floresta aqui no Brasil, e eu quero vender para uma empresa internacional que está no mercado regulado, mas precisa compensar e compra do meu, que eu fiz voluntariamente. Entendeu? Em muitas legislações, eles aceitam você comprar créditos do mercado voluntário. E tem muitas empresas fazendo isso no Brasil, sabe me dizer? Eu sei que tem algumas, as grandes, as que geralmente estão internacionalizadas, que já competem nos mercados globais. Grandes corporações que estão, inclusive, aqui também. Isso, que é uma questão de competitividade. Se o meu concorrente está arrecadando fundos que exigem isso, eu vou ter que fazer. E o segundo motivo é que muitas empresas já estão se preparando, porque quando sair a lei, elas querem estar prontas. Sim, então, olha, veja só, né, a sua trajetória, né, e também me chamou a atenção do momento em que você quis conhecer isto. Conta um pouquinho pra gente, como é que você conseguiu dominar esse tema, né, nem existia essa comissão, né, da OAB, não é? A Thaís, ela é presidente da Comissão de Crédito de Carbono da OAB Amazonas. Da OAB Amazonas, e ela também pertence à Comissão Nacional. Isso despertou minha curiosidade também, saber como é que foi que você teve essa ideia do crédito de carbono, surgiu o interesse pelo tema mesmo? Ou foi porque você era do fundiário? Não, isso assim, só para complementar. Como que ela foi buscar este conhecimento, já que era algo que a gente pouco ouvia falar, né? É isso.
aqui no Amazonas, por nós termos muitos conflitos fundiários, era o que mais aparecia no meu escritório. E aí chegou um cliente, uma vez de uma grande área, que falou, Thaís, eu quero fazer crédito de carbono. Isso 2 anos e meio atrás. O que é crédito de carbono? Eu procurava na internet, não tinha nada 2 anos e meio atrás. Você sabe? Eu falei, cara, não sei, mas eu vou aprender. E aí, quando eu fui, da última vez que eu fui para Berkeley, eu peguei uma lista de todos os estudiosos do assunto, tinha uma comissão lá de Centro de Estudos de Carbono, mandei e-mail, marquei várias reuniões. Aí no BAR, que é como se fosse o AB dos Estados Unidos, tinha lá especialistas em crédito de carbono, direito ambiental, eu mandei e-mail para todos. 85% não me respondeu, mas os que me responderam, eu fiz algumas ligações de vídeo, tive alguns encontros presenciais, fui entendendo como funcionava, e todo esse movimento acabou me levando para a maior empresa de carbono do Brasil, porque eles falaram assim para mim, Thaís, é difícil ver uma pessoa local buscando esse tipo de conhecimento, a gente está feliz que a gente achou. E de forma autônoma, né? Basicamente, né? Sozinha, né? Exatamente. O que eu queria falar sobre essa sua busca é que todas as pessoas, elas podem adquirir conhecimento, não é? É uma questão de persistência e de disciplina, não é? E também tem a questão do aprender fazendo, que eu acho assim, muito importante, não é? Aparece um problema para você, né? Que te despertou, né? Te interessou, você buscou, claro, evidentemente. É muito triste a gente mandar 80 e-mails e receber 10 respostas, né? Mas recebeu a resposta, tirou da resposta aquilo que era necessário para o trabalho e desenvolveu, né? Então, você é uma mulher inspiradora, porque você pode dar esse exemplo para as outras mulheres, para as outras pessoas também, em geral, que têm um desejo de se aprofundar em algum tema, não é? Eu achei muito interessante falar sobre esse assunto. Eu entendi, então, que a gente vive aqui um problema no Amazonas em relação a essa área do mercado de carbono, em razão da questão fundiária. É isso mesmo? O que teria que ser feito, digamos assim, no teu olhar, na tua experiência com essa área? O que teria que ser feito para arrumar a casa? Primeiro de tudo, conhecimento. As pessoas que estão nas principais instituições precisam saber o que é o mercado de carbono. Eu acho que o conhecimento é o primeiro de tudo. Cursos capacitantes e palestras, debates e afins. O primeiro de tudo. O segundo, não adianta achar que um órgão vai resolver o problema. Nós temos que ter uma reunião e tem que ser um conjunto. E a Corregedoria do Tribunal tem feito um trabalho excelente, mas ninguém vai resolver a questão fundiária do Estado sozinho. Tem que ter o Executivo, principalmente através da Secretaria de Estados e Territórios. Nós precisamos de um apoio da Procuradoria do Estado. Precisamos que o MP se manifeste, porque não adianta nada todo mundo resolver o problema e daqui a 6 meses surgir uma ação civil pública. Se surgir uma ação civil pública sobre a minha área, ninguém vai comprar. Eu acho que é uma temática muito interessante para quem estuda não só meio ambiente, né, claro, os ambientalistas, como quem estuda o fundiário, mas também direitos humanos. Porque a gente vê, né, nas aulas, nos cursos de direitos humanos, dentro dessa disciplina de direitos humanos, né, e dos profissionais também, que aconteceu uma transformação no mundo, não é? Nesse mundo que a gente vive hoje, ele está muito orientado pelo que o Beck vai chamar, né, o Wick Beck vai chamar de sociedade de risco. Sim. Né, que é uma nova orientação na qual, agora, a segurança internacional ela está voltada para interferir sobre o que está em risco para impedir que surjam danos irreversíveis. Então, isso é estudado nos direitos humanos, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, quando teve a bomba, né, nuclear, quando teve o quase holocausto, né, teve o holocausto, mas teve quase o genocídio total, né, dos judeus, e a gente percebeu, o mundo percebeu que existem patrimônios que não são só de um Estado, de um grupo, né, mas são de toda a humanidade.
não é? E aí começa uma nova orientação que está preocupada em quê? Em agir no risco preventivamente para impedir algo que seja algo irreversível, como, por exemplo, a questão do planeta Terra. Não é que em determinado momento pode se deteriorar a ponto de não poder existir aqui a humanidade nesse planeta, né? Eu acho que, então, a pessoa que pensou, a pessoa que desenvolveu o mercado de carbono, né? Porque ela estava trabalhando a partir de exatamente prevenir danos. Na realidade, é um desdobramento, É um né? desdobramento. Na prática, isso. dessa nova implementação internacional. Nós estamos realmente vivendo um momento de ebulição, não é? Né, essa nova orientação, ela pegou em vários organismos internacionais, né? E a ONU, no caso, teve vários, né? Quem é dessa área dos direitos humanos, né? Sabe, foi Carta da Terra, Agenda 21, que foi aprovada lá no período da ECO 92, né? Então, lá no Rio de Janeiro, na ECO 92 já se falava sobre isso. Depois teve os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Hoje temos a Agenda 2030, né? Que são documentos internacionais que estão exigindo isso. Aí é onde me chama a atenção, né? Dessa temática aqui no Brasil, tá num apagão, né? É verdade. Eu realmente, a primeira vez que eu ouvi foi através do trabalho dela. Quer dizer, e nós, né? Quer dizer, nós. Que estamos aqui na Amazônia. E essa temática não cresce. E principalmente, como que é importante a sustentabilidade, né? Como que a própria esses objetivos para 2030, não é? Todos esses objetivos, eles estão relacionados com a sustentabilidade. Agora, quando eu falo assim, que estamos em ebulição, veja o que está acontecendo no Sul, não é? As chuvas, os desabamentos. Por quê? Porque não existe uma preocupação em preservar, não é? E eu acho que o mercado de carbono, ele traz isso para nós, essa possibilidade. Né? Acho muito bom que nós tenhamos já pessoas aqui interessadas em discutir e, vamos dizer assim, desenvolver. E o que eu percebo da Thaís é assim, que é óbvio que você atua dentro desse mercado, mas é mais do que o mercado. Né? A gente pode dizer assim, ele tem um viés mercadológico, é claro, mas, ao mesmo tempo, né, ele engendra uma importante agenda que atualmente é a agenda do momento, que é a preservação do planeta. Né? E as crises climáticas, elas são um exemplo desse problema que está acontecendo. Sim. Né? E o mercado de carbono, ele entra aí com esse perfil mercadológico, mas ao mesmo tempo ele está dando uma... Claro, hoje em dia eu acho que muitas das coisas que são feitas, né, que são pensadas, eles têm relação com o meio ambiente. Aliás, meio ambiente é como direitos humanos. Em tudo que você for estudar, você vai observar a importância da questão ambiental e a importância de realmente fazer com que a pessoa tenha uma vida digna, né? Que exerça a sua cidadania. Então, são coisas que estão imbricadas, né? Então, quando a gente fala, isso é algo mercadológico, é muito mais do que mercadológico. Eu concordo com você. Agora, eu vejo assim como muito importante então essa tua consideração, né? De que tem que ser aprovada uma legislação e tem que participar todas as instituições, não é? Então, assim, pelo que eu entendi, Thaís, vamos dizer que eu moro aqui na Amazônia. Eu moro no interior do Amazonas e eu tenho um terreno ali muito extenso, que eu comprei há muitos anos atrás, vamos dizer até a preço de banana, não sei, um caso hipotético, né? E aí existe essa possibilidade desse indivíduo que tem um terreno lá, né, no interior do Amazonas, ganhar dinheiro ou vender para esse mercado? Sim, sim. O que acontece? Um ponto que vocês falaram no início, eu não ressaltei, mas é importante ressaltar. Eu represento hoje a maior empresa de crédito de carbono do Brasil, que chama Future Carbon. Para você entender, o processo de certificação de um crédito de carbono, ele é complexo. São metodologias que mudam o tempo todo, mas a Future, que é essa empresa que eu trabalho, tem um maior número de projetos aprovados no governo. Nunca teve nenhum projeto reprovado. Tem uma equipe técnica sensacional. E o que essa empresa faz? Eu trabalho diretamente para essa empresa.
ele faz o projeto, faz a auditoria, certifica no Verra, te ajuda na venda. Então, é uma empresa que vai fazer todo o processo que a pessoa se deseja preservar, se deseja monetizar. Essa dúvida. Vamos lá, basicamente, o regulado é quando há uma lei. O meu país tem uma lei que fala que as metas de reduções são essas e que eu passo a área preservando. É um processo que não é tão complexo porque basta contratar uma empresa especializada. A Future é uma empresa brasileira. Uma empresa brasileira, fica assim. Então, uma pessoa que tem esse interesse, o que ela tem que fazer? Procurar uma empresa de credibilidade. Né? Uma empresa especializada, basicamente. Olha, eu achei excelente que você veio aqui, tão risonha, alegrou a nossa tarde, e embora estivesse falando de um assunto que nós pouco conhecemos, mas eu percebo assim, nos nossos episódios, que nós estamos tendo cuidado de trazer exatamente essas mulheres jovens que têm já uma participação social destacada, não é? Como nós trouxemos a Poliana, que falou sobre oncologia, a Elaine, né? Quer dizer, a própria Tânia Castro, que falou sobre moda, e eu estou ficando feliz com isso, porque eu acho que esses episódios, né, Guilherme, são exatamente para a gente dar este conhecimento, né, das pessoas da nossa região que estão desenvolvendo um trabalho que é importante para todos nós na comunidade. Então, eu queria dizer a você, viu, que nós aqui ficamos honrados com a sua presença, fiquei muito feliz de você ter vindo aqui conosco, e que, quem sabe, a gente não compra uma área para fazer um crédito de carbono. Então, Guilherme, para as suas palavras finais e depois para ela dizer as palavras finais também. Tá? Então é isso. Poxa, Thaís, eu estou muito feliz de ter te recebido aqui também, e esse esclarecimento sobre essa área que assim, é complexa, mas como a gente viu, tem profissionais que têm um pleno domínio, né, como a Thaís, e eu consegui entender direitinho. Eu acho que quem assistiu também conseguiu entender qual a importância disso para a nossa região aqui, considerando, né, os flagelos que a nossa região tem enfrentado com a questão da poluição climática, e o que inclusive o secretário-geral da ONU fala, né, que não é mais um aquecimento global, né? A gente já está na ebulição global. Então, agora, a palavra é sua para a sua despedida. Muito obrigada por estar aqui hoje, e assim, eu queria convidar todos nós a indagar que o mercado de carbono, por mais que não seja tão novo, ele é emergente, né? Ele está na roda de conversa há muito pouco tempo. Então, tem muito a ser construído, tem muito a ser debatido. Como a professora Nazaré falou, o meio ambiente é uma proteção constitucional. E por que nós estamos desviando o foco para outras discussões? Por que quando há um projeto de carbono numa área que é res nullis, que é terra de ninguém, esse projeto é derrubado e essa área depois é desmatada? Por que nós não estamos achando alternativas para isso? Por que nesse emaranhado fundiário nós não criamos mecanismos de conciliação, mecanismos de estudos? E assim, não vou dizer que vai ser fácil, vai ser complexo, tem que envolver todo mundo. Por que nós não damos essas orientações para os nossos julgadores? Nós temos pessoas tão competentes no Amazonas que, se soubessem sobre o assunto, estariam achando soluções, mas hoje ninguém conhece. Então a gente vive um momento de insegurança jurídica, que o investidor tem medo de fazer, às vezes, alguma coisa no Amazonas e ter uma decisão judicial de alguém que talvez não tenha conhecimento, ou tem medo de a procuradoria amanhã dizer que a propriedade é do Estado, porque esses títulos não são públicos. Então eu acho que falta a gente entender o que é o mercado para achar soluções de dentro para fora. Excelente. Muito obrigada, tá? Parabéns. Obrigada. Obrigado.